Aqui é Monkey D. Luffy. E eu vou achar o One Piece. E eu vou ser o rei dos piratas! E se eu te dissesse que a jornada de um garoto de chapéu de palha acabou de entrar na parte mais perigosa do mundo? Depois de conquistar milhões de espectadores com sua primeira temporada, a adaptação de live action de One Piece voltou ainda maior. Mais personagens, mais mistérios e desafios que finalmente colocam os piratas do chapéu de palha diante do verdadeiro mundo da pirataria. A nova temporada continua a história criada por Eiichiro Oda e leva os protagonistas para uma fase muito importante da saga, a aproximação da lendária Grand Line, o oceano mais imprevisível e mortal do planeta. Conseguimos! É a Grand Line. Mas essa nova etapa não traz apenas aventuras. Ela também apresenta os personagens extremamente importantes para o futuro da história, como Tony Chopper, Nico Robin e o poderoso vilão Crocodile. E o mais interessante é que essa fase da história começa a mostrar que o mundo de One Piece é muito maior do que parecia no início. Novos reinos, organizações secretas e personagens com objetivos misteriosos começam a surgir. A sensação é de que a aventura realmente está apenas começando. Hoje você vai conhecer um resumo completo da temporada, curiosidades escondidas na produção e detalhes que muitos fãs não perceberam. Então, prepare seu navio, porque a aventura vai começar. Agora o mundo começa a perceber que uma nova tripulação está surgindo no mar. No centro de tudo está o Capitão Monkey D. Luffy, interpretado por Inaki Godoy. Luffy continua com o mesmo sonho de encontrar o lendário tesouro do One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas conforme sua fama cresce, também aumenta os perigos ao seu redor. Cada nova ilha pode esconder inimigos mais fortes que os anteriores. Cada batalha aproxima a tripulação de desafios ainda maiores. Mas ele não está sozinho. Sua tripulação continua crescendo com força e união. Roronoa Zoro, interpretado por Maken Yu, Nami, interpretada por Emily Wadey, Usopp, interpretado por Jacob Romero, e Sanji, interpretado por Thais Esquilar. A dinâmica entre eles continua sendo um dos pontos mais fortes da série. Cada personagem possui sua própria personalidade, objetivos e conflito. E conforme enfrentam novos perigos, a amizade entre eles se fortalece ainda mais. Essa união será essencial para sobreviver ao que está por vir. Um dos primeiros grandes momentos da temporada acontece em Longtown. Essa cidade tem uma importância na história enorme. Foi ali que o antigo rei dos piratas foi executado. Antes de morrer, Roger fez um discurso que mudou o mundo inteiro. Suas últimas palavras incentivaram milhares de pessoas a saírem para o mar em busca do seu tesouro. Esse momento ficou conhecido como o início da grande era dos piratas. E justamente nesse lugar, Luffy começa a entender o peso do sonho que carrega. Enquanto a tripulação explora a cidade, novos inimigos começam a aparecer. Entre eles está um dos oficiais mais implacáveis da Marinha, Smoker. Esse personagem se torna um dos maiores perseguidores de Luffy. Seu poder vem de uma fruta do diabo, Akuma no Mi, que permite transformar seu corpo em fumaça. Isso faz com que os ataques físicos simplesmente atravessem seu corpo, e é por isso que enfrentá-lo se torna um desafio quase impossível. Conforme a história avança, surge uma organização criminosa secreta chamada Baroque War. Esse grupo possui agentes espalhados por várias ilhas. Cada membro possui um codinome baseados em números ou dias da semana. Isso ajuda a esconder suas identidades reais e também mostra o nível de organização do grupo. Mas ninguém sabe exatamente quem comanda tudo por trás das cortinas. E todos respondem a um único líder, um homem extremamente perigoso, Crocodile. Crocodile é um dos vilões mais marcantes da saga. Ele possui a habilidade de controlar a areia graças a uma fruta do diabo, conhecida como Suna Suna no Mi. Mas sua verdadeira arma é sua inteligência. Ele manipula governos, guerras e acontecimentos políticos, sem que ninguém perceba. Seu plano envolve dominar o reino de Alabasta, e para isso ele está disposto a provocar até mesmo uma guerra civil. É nesse momento que surge uma personagem crucial para a história,
Nefertari Vivi. Vivi é a princesa do reino de Alabasta, mas no início da temporada ela aparece disfarçada como uma agente da Baroque Works. Seu objetivo é descobrir quem está por trás da organização. Ela arrisca sua própria vida para proteger o seu povo e precisa agir com extrema cautela para não ser descoberta. Quando ela encontra a tripulação de Luffy, percebe que talvez tenha encontrado aliados improváveis. E a partir daí, os Chapéus de Palha passam a ajudá-la a impedir a destruição do seu reino. E essa missão cria um forte laço de amizade entre Vivi e a tripulação. Uma amizade que marcará profundamente a história da série. Levem a minha princesa em segurança. O futuro do nosso país depende disso. Eu te dou a minha palavra. Luffy, como assim dá a palavra? A gente não sabe no que eles estão envolvidos. Nami. Outro momento memorável da temporada acontece quando a tripulação chega a Little Garden. Olá, Little Garden! A gente não pode esperar pra ver o que você tem pra oferecer! Essa ilha parece ter parado no tempo. Dinossauros gigantes caminham livremente. Florestas enormes, tudo ali parece existir desde uma era esquecida do mundo. Mas o que realmente chama atenção são dois guerreiros chamados Dory e Buggy. Eles estão lutando um duelo que dura mais de 100 anos. O motivo da luta original já foi praticamente esquecido. Mesmo assim, nenhum dos dois aceita parar. Essa parte da história mostra o quanto o mundo de One Piece é estranho, imprevisível e cheio de mistérios. Depois disso, a tripulação chega a um lugar gelado e cheio de neve, Drum Island. Esse arco é considerado um dos mais emocionantes da saga. A ilha sofre sob o governo de um rei tirano. A população vive com medo e sem acesso adequado a médicos. E é nesse cenário que surge um dos personagens mais queridos da história, Tony Chopper. Chopper é uma rena que comeu a fruta do diabo, chamada Hito Hito no Mi. Ela deu a ele inteligência humana e a capacidade de falar, mas sua história é marcada por uma rejeição e solidão. Ele foi salvo e treinado por um médico chamado Dr. Hiluluk. Esse personagem acreditava que a doença podia ser curada se existisse esperança. A história de Hiluluk é uma das partes mais emocionantes de toda a temporada. No final, Chopper decide se juntar à tripulação de Luffy como médico do navio. Sai daí, vai, Rena! Vem com a gente! O quê? Vamos ser piratas juntos! Eu nunca poderia ser parte do grupo. Cala a boca e vambora! Outro personagem importante aparece ao longo da temporada, Nico Robin. Robin é conhecida dentro da Baroque Works como a Miss All Sunday. Ela trabalha diretamente com Crocodile, mas sua verdadeira motivação permanece um mistério. Pouco se sabe sobre o seu passado, e isso faz com que muitos personagens desconfiem dela. Robin possui poderes da fruta do diabo, Hana no Mi. Essa habilidade permite criar partes do seu corpo em qualquer lugar. Ela também possui conhecimento profundo sobre a história perdida do mundo. Esse detalhe vai ser extremamente importante nas próximas temporadas. A segunda temporada de One Piece trouxe vários desafios técnicos. Um deles foi a criação do personagem Chopper. A equipe utilizou a combinação de captura de movimento, animação digital e efeitos especiais para dar vida ao personagem. O objetivo era manter o visual fiel ao anime, sem parecer artificial. Outro desafio foi recriar cenários gigantescos do universo de One Piece. Algumas ilhas possuem paisagens completamente únicas, e isso exigiu muito trabalho de efeitos visuais. Outra curiosidade interessante é que Eiichiro Oda acompanhou todo o desenvolvimento da temporada. Ele revisou figurinos, cenários e até as escolhas do elenco. Isso ajudou a manter a adaptação fiel ao material original. Alguns cenários também foram construídos fisicamente em tamanho real. Isso inclui partes de navios e vilas inteiras. Esses detalhes ajudam a tornar o mundo da série muito mais realista. Para quem assiste a série em português, a dublagem brasileira conta com vozes conhecidas. A dublagem foi produzida com o objetivo de manter o mesmo carisma do elenco original e também preservar o humor característico dos personagens. Foi mal, companheiros. Eu vou morrer! Esse cuidado ajuda a aproximar ainda mais o público brasileiro da história. Entre elas,
Vinny Takahashi como Monkey D. Luffy, Glauco Marques como Roronoa Zoro, Tati Kepler como Nami, Adrian Tatini como Usopp, Wendell Bezerra como Sandy, Samira Fernandes como Nico Nico Robin, Agatha Paulita como Tony Tony Chopper. A dublagem brasileira mantém a energia e o humor dos personagens. Além disso, muitos dubladores são conhecidos por trabalhos em animes clássicos, e isso cria uma conexão nostálgica para muitos fãs. A segunda temporada termina deixando várias pistas para o que vem pela frente. O mundo de One Piece é enorme, existem dezenas de reinos, piratas lendários e mistérios antigos esperando para serem revelados. Cada nova ilha apresenta culturas diferentes e desafios inesperados, e muitos personagens importantes que ainda não apareceram. A jornada rumo ao One Piece ainda está apenas começando, e se a série continuar seguindo o mangá de Eiichiro Oda, as próximas temporadas prometem batalhas ainda maiores e revelações impressionantes. A segunda temporada de One Piece mostra que a adaptação conseguiu algo muito raro. Ela agradou tanto os fãs antigos quanto quem nunca tinha assistido ao anime, com personagens carismáticos, aventuras épicas e momentos emocionantes. A história dos Chapéus de Palha continua conquistando o público. A série conseguiu capturar o espírito de aventura que sempre definiu One Piece. E, ao mesmo tempo, trouxe uma nova experiência para quem prefere produções live action. E se depender do entusiasmo dos fãs, essa jornada ainda vai durar muitos anos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e conferir o próximo vídeo sobre o universo de One Piece. Porque no Mar dos Piratas sempre existe outra aventura esperando, logo depois do horizonte. Eu sou Dimitra Kawashima, a gente se vê no próximo vídeo e esse foi o Nerdizando. Podem vir que a gente encara. Grand Line! Aí, vamos nós!